dia. Então, galera, eu vou começar esse canal sobre TI para concursos públicos. E a primeira playlist que eu vou fazer vai ser sobre estruturas de dados, né? Então, vamos começar do basicão ali, com um dos assuntos mais simples, vetor e listas, né? Então, os vetores, também conhecidos como array, é uma das estruturas de dados mais utilizadas e, por consequente, uma das que mais caem em concurso, tá? O vetor vai cair tanto em questões de estruturas de dados quanto em questões de código. Aqui nessa playlist eu vou focar na parte de estruturas de dados. Posteriormente a gente fala sobre vetor em código, depurar código e tudo mais, tá? Então, o vetor, uma das principais características dela é que ela é uma estrutura dita contígua. Essa palavra cai muito em prova. O que isso quer dizer? Que os dados que você vai armazenar, eles vão estar um do lado do outro. O que isso implica? Você precisa separar um espaço de memória antes de você, na criação do vetor. E depois você não vai poder aumentar esse tamanho. Então, você vai ter dados ligados entre si, um ao lado do outro, em espaços de memórias em sequência, né? Então, como que você representa esse vetor? Você representa aqui nesse retângulo com várias subdivisões, e cada espaço desse é uma informação. Então aqui tem uma informação, esse é um vetor de strings, né? De caracteres. Então cada espaço no vetor, no array, você vai ter uma letra, tá? E aqui embaixo a gente vai ter qual que é a posição do vetor. Na maioria das linguagens de programação, o vetor vai começar na posição 0 e vai de forma seguinte, né? De forma contínua, de forma crescente, né? A posição aqui do vetor, tá? A posição do vetor ela tem que ser de forma crescente, mas os dados que o vetor vai ter não precisa ter ordem, não precisa ter nada. Ele tem algumas características. O vetor ele é uma estrutura e, por definição, os dados dele vão ser sempre eles só aceitam um tipo de dado. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor de caracteres, né? Então eu não conseguiria colocar aqui um outro tipo de dado, um inteiro, uma string, por exemplo, né? Então essa é uma característica. Apesar de algumas linguagens você dribla isso, mas tecnicamente aquilo não seria um vetor, né? Por exemplo, no JavaScript você consegue dar um push e você colocar elementos num vetor. Você cria um vetor com um espaço determinado, né? Você pode criar um vetor com espaço determinado, por exemplo, com 3 espaços de memória. E depois você preenche esses 3, você consegue adicionar mais um espaço, mais quantos você quiser. Mas tecnicamente isso não é um vetor. Então, para a prova, foca. O vetor ele não tem como você aumentar. Se você vai aumentar o tamanho do vetor, você tem que criar um outro vetor e passar tudo que estava no vetor anterior para esse novo vetor, tá? Então ele em si você não consegue criar mais, você não consegue adicionar mais do que o tamanho original do meu vetor, tá? Então vou fazer algumas questões só para a gente ver se ficou claro a informação. Então vamos lá. Essa primeira aqui, questão recente. Assinale a estrutura de dados linear e estática caracterizada por uma sequência de elementos do mesmo tipo de dado que são armazenadas em posições consecutivas na memória. Aqui o que eu estava falando, né? São elementos do mesmo tipo. Então essa informação que você vai pegar aqui, ó, elementos do mesmo tipo. Você já pensa, ó, o vetor são elementos do mesmo tipo. E como que ele é armazenado na memória, os dados no vetor? Em posições consecutivas, por ele ser aquela palavrinha que também cai muito em prova, contíguo, tá?
Então, resposta certa, a alternativa é vetor. Vamos fazer mais uma. Dentre as opções a seguir, aquela que é uma característica do vetor. Então vamos lá. Alternativa A. Armazena elementos de tipos distintos em posições distintas. Não, como eu falei, um vetor, por definição, ele só vai armazenar elementos de um único tipo. Então, não. A letra está errada. Letra B. Aumenta de tamanho no momento da execução do programa. Não. Você cria um vetor de um determinado tamanho e ele, durante toda a execução do programa, ele vai manter aquele tamanho. Tá? Se você quiser aumentar o tamanho do vetor, precisar de um vetor maior, você vai ter que criar um novo vetor e passar todos os dados que estavam no vetor antigo para o novo vetor. Tá? Então isso gera muito mais processamento. Tá? Letra C. É representada em memória por uma sequência de bits sucessivos. Né? Então, foi o que eu disse, o vetor ele é armazenado de forma com espaços de memória consecutivos. Tá? Então, a alternativa C, vamos guardar ela. E a E? E a D? É uma estrutura de dados dinâmica e ordenada com elementos do mesmo tipo. É uma estrutura de dados dinâmica e ordenada de elementos do mesmo tipo. Como eu disse, os dados que estão no vetor, ele não precisa estar ordenado. Tanto que não precisa ser nem números, nem nada. Então você não tem uma ordem em si, você tem uma ordem na memória. Mas além disso, ele não vai ser uma estrutura dinâmica. Isso aqui tá errado por quê? Porque você não consegue aumentar o tamanho do vetor durante a execução do programa. Você consegue modificar os elementos no vetor, mas você não consegue aumentar o tamanho do vetor. Então, por isso, a alternativa C está correta, a D está errada. Uma outra estrutura é a lista encadeada. A lista encadeada também é uma estrutura muito usada, né? E ela cai muito em prova. Na parte de estruturas de dados, ela cai até mais do que o vetor. O vetor, você tem que saber, ele cai muito para a parte de programação mesmo, de você depurar o código, debugar o programa e ver o que está acontecendo no vetor. Essa parte de lista não cai tanto na parte a lista encadeada não cai tanto na parte de código, né, com código, mas na parte de estrutura de dados, de conceitos e tal, ela cai bastante. Então, como é que funciona uma lista encadeada? Uma lista encadeada é um elemento que ele vai ter a informação né, que é o dado em si, né, o dado, e ele vai ter uma característica nele, que ele sempre vai ter o endereço do próximo o endereço de memória do próximo dado, onde que o dado vai estar na memória. Então você sempre vai ter o dado em si e o endereço do próximo dado. Então todos aqui vão ter isso. O que isso implica? Isso implica que a lista encadeada ela não precisa ser contígua. Ela não precisa que os dados estejam em sequência na memória. Ou seja, você não precisa ter um espaço de memória separado ali para ela,
porque ela pode, você pode ter uma lista em vários locais na memória, não necessariamente juntos. Então, por essa característica, isso facilita também de você aumentar o tamanho da lista, porque você só pega o endereço de um elemento e coloca e de um futuro elemento e, e adiciona ele aqui no próximo do último, que aí ele vai ser um outro elemento. Você não precisa copiar toda a lista, como é no caso do vetor, para fazer essa adição na lista. Tá? Então, detalhando um pouco mais, então todos os vetores vai ter essa informação e o próximo. No último vetor, esse aqui é o último, então ele também vai ter a informação e ele aqui vai ser o próximo nele, não vai ter um zero aqui, vai ter informação que ele é nulo. Tá? Então ele é nulo. No caso, falar não, agora eu quero adicionar um novo elemento na lista. A lista foi criada com 3 elementos, mas eu falo, não, agora eu quero adicionar um novo elemento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma outra lista, copiar tudo? Não, você simplesmente vem aqui, tira o zero que estava aqui, o nulo, e coloca o próximo aqui. Então aqui, o próximo aqui, por exemplo, o espaço de memória 4. Então você vai ter esse espaço de memória aqui, e ele vai ter uma outra informação, esse aqui é o espaço de memória 4, e ele vai ter, agora sim, ele vai ser o último. Tá? Então você vai percorrendo a lista dessa forma. Tá? A lista ela tem algumas variações. Né? Essa lista aqui, que eu estou mostrando, que ela começa de um elemento, de um primeiro elemento aqui, né? E vai seguindo até um último elemento, ela é chamada lista simples. Tá? Mas além disso, você também vai ter uma lista circular. Né? O que é uma lista circular? Que aqui no último elemento, em vez de você colocar um nulo aqui, uma informação que acabou a lista, né? Esse zero aqui está falando que acabou a lista, não tem próximo. Você pode colocar aqui o endereço de memória do 1. Então, no próximo elemento vai ser o 1. Então, essa lista ela vai apontar, né? Você lembra daquela... Quem estudou C lembra de ponteiro e tudo mais. Essa lista vai apontar para o primeiro elemento dela mesmo. Então, ela é uma lista circular. Ela não vai ter um final. O final aponta para o começo. Tá? Outra tipo de lista vai ser, então, temos a lista simples, temos a lista circular. Tá? Ambas, essas duas que eu mostrei, são encadeadas de forma simples. Mas você também pode ter uma lista duplamente encadeada. O que seria essa lista duplamente encadeada? Seria você ter uma lista que aponta para o próximo. Então, por exemplo, aqui você vai ter uma lista. Vou pôr essa lista aqui com 2 elementos. Você vai ter aqui a informação, né, o dado. Você vai ter a informação do elemento anterior. Então você vai ter a informação do elemento anterior. O que seria a informação? A posição de memória do elemento anterior e a posição de memória do próximo elemento. Então, elemento anterior e do próximo. Aqui você vai ter a informação, né, que é o dado, a posição de memória do elemento anterior a 1 e a posição de memória. Aqui eu estou lembrando que ele vai e volta. Então, posição de memória do próximo elemento. Por exemplo, um P2 aqui. Então,
Se a lista for duplamente encadeada, mas for uma lista simples, o primeiro elemento, o elemento anterior não vai existir, vai ser nulo. E o último elemento também não vai ter um próximo, né? Então aqui fica simples. Você pode fazer variações aqui, você pode fazer uma lista duplamente encadeada circular, né, que seria mais completa. Você tem essas variações. Isso costuma cair em questões teóricas mesmo, de como que é, o que é uma lista duplamente circular e das alternativas para tentar te confundir. Então é bom esses conceitos estarem bem claros na cabeça. Então vou fazer uma questão, né, de listas. Vamos lá. Questão aqui de 2024 mesmo. Em relação ao tipo de estrutura de dados conhecida como lista ligada, olha, interessante você ver que tem uma outra forma, lista ligada ou lista encadeada, mesma coisa. É correto afirmar que, então vamos lá, letra A, um elemento deve entrar por uma extremidade e ser removido pela outra extremidade. Não. Isso aqui, ele está falando de fila, que vai o elemento entre uma extremidade e outra. Não vou explicar isso, que na próximo vídeo dessa playlist vai ser sobre filas e pilhas. Então aqui está errado. A lista não obrigatoriamente tem essa característica. B. Não é uma estrutura de dados flexível, pois há necessidade de definição do tamanho máximo de elementos. Isso aqui é uma característica do vetor, do array. A lista, por ela não precisar ser contígua, os dados na memória não precisarem estar uns ao lado dos outros, ela é sim flexível, porque basta você mudar o próximo elemento. Você tanto pode adicionar elementos no início, no fim, no meio da lista, tá? Até depois desse eu vou mostrar um exemplo de como que a gente adiciona um elemento no meio da lista. Letra C. O primeiro elemento que entrar só pode ser removido por último, após todos os outros elementos serem removidos. Isso aqui é uma característica de pilha, tá? Que é o primeiro que entra é o último que sai, tá? Então, próxima aula a gente vai ver sobre pilhas e sobre filas, tá? É uma estrutura multidimensional e homogênea. Isso aqui ele está falando sobre matrizes. Posso até dar uma palhinha sobre matrizes também, que é uma subdivisão ali dos vetores. E a letra E. A sucessão de elementos é determinada por um ponteiro, que indica a posição do próximo elemento, exatamente o que a gente falou, tá? Então, o ponteiro é mais usado em linguagem de baixo nível, que a gente usa essa expressão, né? Quem viu você sabe. É um ponteiro. Você está apontando, você está apontando para a posição de memória do próximo elemento, tá? Isso aqui é uma matriz. Então, as duas coisas que eu falei que ia falar eram: primeiro eu ia falar como que adiciona um elemento no meio da lista, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, vou fazer uma outra lista aqui, simples, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma lista aqui. Eu tenho dado e eu tenho o próximo elemento. Aqui o P2.
Aqui é a mesma coisa, eu tenho o dado, tenho o próximo elemento, 3, e aqui também. O dado, próximo elemento. Eu quero adicionar um elemento aqui entre aqui, digamos que aqui é o espaço de memória 1 e aqui o espaço de memória 2. Eu quero adicionar um elemento que ele vai ficar entre o dado que está no espaço 1 e no espaço 2. O que eu posso fazer? Então, digamos que esse aqui é o dado que está lá na frente da memória, o dado que está lá no 50 lá na memória. Então, ele vai ter um dado também. O que eu posso fazer? Eu pego isso aqui, em vez de eu apontar para o espaço de memória 2, eu venho aqui e eu aponto para o espaço de memória 50. Eu simplesmente mudo aqui o próximo para o valor do que está aqui no 50. E aqui nesse 50 eu vou apontar para o 2, que é um 3. Então, tá vendo que eu consegui inserir um elemento no meio da minha lista. Com vetor isso seria bem complicado. Você fazer, você teria que criar um novo vetor para fazer isso. Falando um pouco de matriz, só para a aula ficar bem completa, a matriz, como diz aqui na alternativa, é uma estrutura multidimensional. Então seria como se fosse um vetor, né? Só que com mais de uma dimensão. Tá? Pode ter 2, 3 dimensões. Então seria um vetor de vetores. Tá? Então, um vetor que contém vetores. Então você vai ter a posição da linha e da coluna. Lembrando aquela questão de matrizes em matemática. Então seria um vetor. Por exemplo, eu tenho um vetor aqui que ele vai ter 1, 2, 3. Aqui eu tenho 4, 5, 6. E aqui 7, 8, 9. Tá? Então, isso aqui esse vetor é o meu vetor 0, é o meu elemento de índice 0 do meu vetor. Esse aqui é o meu elemento de índice 1 e esse aqui é o meu elemento de índice 2. Dentro desse vetor você tem 3 elementos. Para você conseguir pegar um elemento dentro desse vetor, por exemplo, eu quero pegar o elemento 4. Como é que eu vou fazer? Esse vetor ele seria aqui na linha 1, então eu vou pegar aqui, ele é o elemento 1 desse vetor superior, digamos assim. E no outro vetor ele vai ser o elemento 0. Lembrando que a gente começa o vetor em 0. Então 0, 1, 2. Então aqui ele seria 1. A posição dele seria 1,0, né? A dimensão. Como se a gente pode dizer que na linha ele estaria na posição 1 e na coluna na posição 0, tá? Só pra gente fazer o desenho aqui então, para ficar ainda mais completo, seria assim, ó. Você teria a matriz aqui, que você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, como a gente vê aqui na imagem, lembrando que começa sempre em 0. Então você tem aqui na linha, aqui é a linha 0, aqui é a linha 1, aqui é a linha 2, aqui é a coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então ele vai ter aqui na linha 1, coluna 0.
Então, é basicamente isso. Você só aí como aqui só tem duas dimensões, é fácil representar. A partir do momento que passa de duas dimensões, você não representa dessa forma mais, apenas assim, tá? Que é como se são vetores de vetores, tá? Isso costuma cair mais de forma teórica também. Então, você sabendo isso que eu expliquei, vai ficar tranquilo. Então, agora, para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre complexidade de algoritmos, tá? O que seria isso? A complexidade de algoritmo é quantas operações o computador vai precisar executar para fazer uma determinada tipo de para cumprir uma determinada tarefa, tá? Então, para você, por exemplo, fazer uma leitura no, no vetor, tipo assim, ó, eu quero pegar o dado que está na posição, por exemplo, aqui eu quero pegar o dado que está na posição 3 do vetor. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá no vetor, pego o índice 3 do meu vetor, pego o índice 3 aqui e vejo qual dado está lá. O dado que está lá é G. O que eu precisei de fazer para mim pegar esse dado? Uma única operação. Fui lá no vetor, peguei, e já como ele está contido na memória, eu sei qual que é o índice 3, fui lá e vi que é G. Ok. Agora, para eu fazer a mesma coisa, então, por isso, como eu precisei de uma operação, então, a gente diz que na notação de complexidade, que chama notação Big O, a gente diz que é um O de 1, tá? Para leitura. Agora, para inserção no vetor. Agora eu quero inserir um novo elemento no vetor. Aí eu vou falar que ele vai ser O de N. Porque como sendo um novo elemento, primeiro eu vou ter que criar um novo vetor. Então, por exemplo, aqui. O que eu vou ter que fazer para eu inserir um novo elemento aqui? É só eu vir aqui e fazer isso? Não. Eu tenho que criar um novo vetor, colocar todos os elementos. Então, cada elemento que eu vou colocar é uma operação. Então, eu crio o vetor, coloco o A, depois coloco o B, depois coloco o C, depois coloco o G, depois o U, o X. No final, eu venho aqui e coloco o 7, porque eu já criei um vetor com 7 elementos e coloco o vetor. Então, aqui eu precisei de 7 operações. Se eu precisei de 7 operações, é uma característica linear, ou seja, quanto mais elementos eu tenho no vetor, mais eu vou demorar para mais operações eu vou precisar, ou mais tempo eu vou gastar para conseguir colocar para mim conseguir colocar um novo elemento nesse vetor, tá? Por isso a gente chama de O de N por ser linear. Perfeito? Agora a lista. A lista já é o contrário, tá? Porque para leitura ela é O de N. Por que ela é O de N para leitura? Isso é legal também. Por que a lista vai ser O de N para leitura? Porque para você achar um elemento 5 aqui, você não tem você não sabe o espaço, a posição de memória que esse elemento aqui tá. Você não sabe. 5 não, 3, estou confundindo até minha letra. Você não sabe qual posição de memória ele tá. Para isso você vai ter que ir no 1. No 1 você vai ter que ir no 2. Ah, não. 1. Aí você pergunta para o 1, onde é que está o elemento, o dado tal, o P4, que ele está em qual lugar na memória? Aí fala, não sei não, eu sei só onde é que está o 2. Serve? Ah, passa aí. Aí o 2 fala, não, agora sim, agora o 2, onde é que está esse elemento aqui na memória, qual posição que ele está? Ah, não, eu tenho. Então, beleza. Beleza, aqui com 3 é fácil. Agora você tem 1000. Então, o 1 vai falar para o 2 vai falar onde está o 3 vai falar onde está o 4, até chegar no 1000. Então, isso vai ser linear. Quanto mais elementos você tem,
mais operações você vai precisar fazer, logo mais tempo vai ser gasto, tá? Então, por isso, na lista, para leitura, é o ODN. Agora vamos lá, e para inserção uma lista. Na lista, para você inserir, você já é um pouquinho mais contra-intuitivo, porque o que você pensaria? Ah, não, então para inserir na lista também vai ser o ODN. Por quê? Porque você vai ter que achar o último elemento, você vai ter que chegar no último elemento para conseguir colocar nele o valor do próximo, ou o último ou qualquer um. Mas na lista, normalmente, eles no primeiro elemento ele já guarda o valor do último, tá? Então na lista, normalmente você guarda o valor do último no primeiro elemento. Por isso, na maioria dos livros, se diz que a lista vai ser O de N para você inserir. Então você tem aqui no primeiro, você tem o valor do último, você só vai inserir um elemento ali no último. Mudar o valor do próximo do último, tá? Mas isso complica um pouquinho na hora de você inserir no meio, porque você inserir no meio você vai ter que achar. Algumas bancas tratam como O de N, outras não. Então você vai ter que fazer bastante questão, que é sempre a aula aqui é só para a gente ter uma noção primeira, mas nas questões que a gente vai pegando a maldade da coisa, tá? Tem mais uma questão aqui de lista, vamos fazer rapidinho. Em uma lista linear, a remoção de elementos é sempre realizada no início da lista. Então aqui está errado, porque a lista, tanto a remoção quanto a inserção, você pode colocar em qualquer lugar na lista, no início, no fim, no meio, tá? Então a lógica da inserção é a mesma lógica que a gente fez ali na remoção, tá? Então quando você estava apontando para esse elemento que estava apontando para o próximo, você já pega o outro e como se você pulasse ele, tá? Então aqui, você vai vir aqui é o espaço de memória. Um pouco mais rápido. 1, 2, 3. Aqui eu tenho o dado. Aqui eu estou apontando para o espaço de memória 2. Aqui eu tenho o dado. E aqui eu estou apontando para o espaço de memória 3. Aqui eu tenho o dado. Aqui é 0, que eu estou acabando a lista. Então, aqui para eu passar. Então, o que eu tenho que fazer para eu excluir, por exemplo, isso aqui, esse dado aqui que está no 2. Tá? Aqui estou fazendo aqui fazendo aqui. Para eu excluir, basta que eu, em vez de eu apontar para o 2 aqui, eu já aponto direto para o 3. Então, isso aqui, essa setinha aqui não vai ter. Isso aqui já vai apontar direto para cá. Então aqui, ó, não vai ter nem conhecimento disso aqui. Isso aqui vai ficar lá. Depois, dependendo do sistema otimizado, esse aqui vai ser utilizado depois por outra parte do programa. Essa memória vai ser utilizada. Então aqui, ó, você já dá esse salto aqui, esse aqui aponta para cá e continua tudo normal. Portanto, você pode excluir elementos, remover elementos de qualquer lugar da lista. Não precisa ser sempre, não é sempre realizado no início. Ok? Eu ia fazer um vídeo de 10 minutos, nós já estamos com 34, então eu vou acabar. Os próximos eu vou tentar fazer menor, porque ficou muito grande. Valeu! Próxima aula vai ser de pilhas e filas. Não perca. Ou perca, né? Se você quiser perder, você perde.